Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, concurseiros, concurseiras. Sejam novamente muito bem-vindos a mais uma videoaula de Direito Constitucional. É um prazer enorme estar com vocês para que hoje nós possamos discutir mais um tema que vai ajudá-los na aprovação do concurso público. Na última aula, nós tivemos a oportunidade de discutir três assuntos bastante importantes, muito relevantes, assuntos modernos que podem cair em provas de concurso e que vocês têm que ter pelo menos um conhecimento básico. Falamos da dupla revisão constitucional, falamos também se existe ou não hierarquia de normas entre a lei complementar e a lei ordinária e também falamos da judicialização das relações sociais. Só para relembrá-los, a dupla revisão constitucional configura uma hipótese de fraude legislativa na medida em que a intenção do legislador é aprovar uma emenda para que diminua as dificuldades existentes para a aprovação de um outro determinado assunto. Nós tivemos a judicialização das relações sociais, que trata basicamente da ideia de que atualmente assuntos que antes não eram pauta no Poder Legislativo passaram a fazer parte das suas decisões, assim também como alguns assuntos políticos, e aí eu disse para os senhores sobre a judicialização das relações políticas. Por fim, tratamos da hierarquia de normas, da eventual hierarquia de normas existentes entre lei complementar e lei ordinária. Eu disse aos senhores que não existe hierarquia entre essas duas normas e que a diferença básica entre elas é que a lei complementar tem competência reservada, tem uma matéria reservada e tem um quórum de aprovação mais dificultoso do que a lei ordinária. Com isso, com essa rápida revisão, nós já podemos dar início à aula de hoje, a nossa 11ª aula, e hoje nós trataremos dos princípios constitucionais. Os princípios constitucionais, ou os princípios gerais do direito, são fundamentais na compreensão de diversos temas que são estudados atualmente. Sobretudo porque os princípios foram elevados a um novo patamar. E eu disse já isso aos senhores, então vocês já têm que saber isso de cor e salteado. Eu disse quando falamos do neoconstitucionalismo, que hoje os princípios são tratados como normas. E é isso que a gente consegue visualizar neste slide. O princípio anteriormente não era visto como norma, ele não estava contido nesse conceito de norma. As normas eram as regras e os princípios eram utilizados tão somente para a interpretação. No entanto, com o advento do neoconstitucionalismo, constitucionalismo contemporâneo, como nós já estudamos, o princípio ganhou uma força diferente e ele passou a ser visto como uma norma. Hoje, as normas se dividem em princípios e regras. Mas, professor, qual a diferença entre princípio e regra, então, para que eu possa entender efetivamente o que é um princípio? A diferenciação mais relevante, a diferenciação mais interessante para levar para o concurso é a seguinte: as regras são mandamentos de definição, aplicados sobre a perspectiva do tudo ou nada, aplicados sobre a regra da subsunção, diferente dos princípios, que são mandamentos de otimização, e dessa forma são aplicados pela regra da ponderação. E aí vão ser aplicados na maior medida possível. Finalizando esse slide, então, fica evidenciado que os princípios hoje são normas. E essa informação é importantíssima, é muito relevante que os senhores levem para o concurso. Princípio é norma, assim como as regras. E o princípio é aplicado pela regra da ponderação, na maior medida possível. Assim, vocês vão conseguir compreender o estudo dos princípios constitucionais. Vão observar, inclusive, que eles se complementam e que alguns deles são até muito parecidos. E eu vou tentar trazer algumas diferenças para os senhores através de alguns exemplos. No entanto, em alguns casos, eles realmente se complementam e fica difícil essa diferenciação. Por isso, no estudo, eu trouxe o princípio e uma frase que vai defini-lo, para que você possa levar no concurso e identificar na prova, caso venha a ser questionado sobre qual princípio o examinador está falando. Vamos dar início então. O primeiro princípio que nós estudaremos é o princípio constitucional da unidade. E o que ele enuncia? A Constituição deve ser interpretada de forma a evitar antagonismos. A Constituição já foi vista como uma carta política. No entanto, repito, com o advento do neoconstitucionalismo, ela ganhou esse aspecto jurídico. Ela deixou de ser vista como uma carta política e passou a ser vista como uma carta jurídica. E a sua interpretação, a interpretação desta carta jurídica,
desta norma constitucional, ela deve ser feita de forma a se evitar antagonismo, a se evitar que uma norma contradiza a outra. E o principal exemplo trabalha com dois direitos básicos, o direito de propriedade e o direito à função social da propriedade, que estão previstos no texto constitucional. Se nós não fizéssemos uma interpretação observando o princípio da unidade, nós incorreríamos no erro de dizer que existe contradição entre essas duas normas. E isso não deve prevalecer. A doutrina que prevalece diz que uma interpretação observando o princípio da unidade diria o seguinte: toda propriedade tem proteção constitucional. No entanto, aquela propriedade que observa a função social da propriedade tem uma proteção maior do texto constitucional. Isso é a aplicação do princípio da unidade. A Constituição deve ser interpretada de forma a se evitar antagonismos. Essa interpretação dada à propriedade e à sua função social caracteriza essa situação. Se observar a função social da propriedade, a proteção é maior. No entanto, toda propriedade vai ter proteção da Constituição. Seguinte, princípio do efeito integrador. Esse princípio, boa parte da doutrina, o insere dentro do princípio da unidade, pois o objetivo dele é garantir a unidade. Vamos ao conceito dele. A interpretação deve favorecer a integração política e social. Ou seja, esse princípio enuncia que toda interpretação que for feita deve favorecer, deve observar a integração política e social de modo a conservar a unidade. E aí essa linha que separa o princípio do efeito integrador da unidade é muito tênue. Por quê? O objetivo do princípio do efeito integrador é justamente garantir a efetivação do princípio da unidade. Por isso que eu disse aos senhores, a diferença é muito pequena e vocês têm que levar essa informação trazida no slide para a prova para poder identificar um princípio, poder diferenciar um princípio do outro. Seguinte princípio, princípio da concordância prática ou harmonização. O que ele enuncia para nós? A interpretação deve solucionar conflitos concretos existentes entre as normas. Aqui a gente já separa um pouco dos dois princípios anteriores. No princípio da unidade, quando eu falei da propriedade, da função social da propriedade, esse eventual conflito, que na verdade não existe, é um conflito em abstrato. Aqui, princípio da concordância prática ou harmonização, já se fala na solução de conflitos concretos existentes entre as normas. Professor, então o senhor está afirmando que a Constituição possui normas que se contradizem? Não. Em geral, essas normas não são contraditórias. No entanto, em um determinado caso concreto, essas normas podem entrar em choque. Elas não estão em choque quando vistas abstratamente, mas no caso concreto elas entram em choque. E a interpretação que deve ser dada deve observar o princípio da concordância prática ou da harmonização. Vamos visualizar essa situação através de um exemplo. Nós temos dois direitos na Constituição, o direito à informação e o direito à privacidade. Inicialmente, eles não tangenciam o mesmo assunto. No entanto, em um determinado caso concreto, isso pode vir a acontecer, pois, em detrimento do direito de informação, existe o direito de privacidade. A solução que é dada a essa situação observa o princípio da concordância prática ou harmonização. Deve haver uma solução. Não é que nós vamos deixar de aplicar um princípio em detrimento do outro. Não. Nós vamos diminuir a aplicação de cada um deles, de forma que ambos possam ser aplicados e que satisfaçam as exigências do caso concreto. Vamos imaginar que uma senhora de idade tenha sido vítima de um crime grave e ela quer manter a privacidade, tenha sido vítima, por exemplo, de estupro. É uma senhora de idade e ela tem esse direito à privacidade. No entanto, existe o direito à informação. Exige-se, nesse caso, por exemplo, que sejam veiculadas informações para que se ache o responsável pela prática de tal crime. Nessa situação, nós não vamos dar valor nem a um nem a outro direito. Nós vamos observar os dois e diminuir a aplicação de cada um deles de forma a balanceá-los. Isso é princípio da concordância prática ou harmonização. A interpretação soluciona os conflitos concretos existentes entre as normas. Próximo princípio, o princípio da máxima efetividade.
Vamos verificar o que esse princípio traz para nós. Vamos ao slide. Esse princípio enuncia o seguinte: a aplicação da norma constitucional deve ser a mais ampla possível, de forma a garantir a sua efetividade. O texto constitucional, hoje, ele é visto como, além de estar no topo da hierarquia de normas, ele é visto como o principal documento jurídico, tanto que ele contém normas de outros ramos do direito, contém normas de direito civil, tributário, penal e etc. E a interpretação constitucional, segundo esse princípio, deve garantir a efetividade do texto constitucional, deve ser observado deve ser aplicado ao máximo possível. Esses direitos, sobretudo, por exemplo, os direitos previstos no artigo 5º, direitos e garantias fundamentais, devem ser aplicados na maior medida possível, até o máximo que se possa chegar. Isso é princípio da máxima efetividade. E este princípio encontra íntima relação com o que está previsto nesse artigo 5º da Constituição, onde tem o rol de direitos e garantias fundamentais. Ele quer que esses direitos e garantias fundamentais sejam aplicados na maior medida possível. Por isso, o princípio da máxima efetividade. Ainda, outro princípio é relacionado à interpretação constitucional, o princípio da relatividade. Aqui é muito importante voltar àquele conceito de princípio. Eu disse que princípio é norma, princípio é aplicado pela regra da ponderação e que o princípio é aplicado é um mandamento de otimização, que significa dizer que ele deve ser aplicado na maior medida possível, mantendo íntima relação com o princípio que nós vimos da máxima efetividade. No entanto, fossem todos os princípios aplicados na maior medida possível, haveria um choque entre eles. Por isso, na interpretação constitucional, devemos observar o princípio da relatividade. Vamos à leitura. Não existem princípios absolutos, já que todos podem ser relativizados em detrimento de outros princípios. O que quer a doutrina com isso? Ela quer determinar que seja aplicado ou que esteja presente um fenômeno denominado de cedência recíproca. O que é cedência recíproca? A cedência recíproca determina que os princípios não vão ser absolutos e eles vão ser relativizados conforme o caso posto em questão. O principal exemplo trazido pela doutrina é sobre a possibilidade do aborto do feto anencefálico, do feto que nasce sem cérebro. Estava em choque, existia um entrechoque entre a dignidade da mãe e a dignidade do feto. E essa era a briga que existia, ou essa era a discussão que existia e que forçou a uma decisão do Poder Judiciário. Fossem esses princípios absolutos, a dignidade da pessoa humana um princípio absoluto, assim como a dignidade do feto, não haveria como solucionar a questão. No entanto, através da cedência recíproca, através da ponderação, é possível diminuir a efetividade de cada um destes princípios para que a solução, no caso concreto, possa ser aplicada. Isso é princípio da relatividade. Próximo princípio, princípio da força normativa. E o que ele enuncia? Que as soluções que decorrem da interpretação devem concretizar as normas constitucionais. O princípio da força normativa vem sendo usado muito pela Constituição, de forma que a Constituição vai conformar a realidade social. E é isso que quer o STF com esse princípio. As soluções que decorrem da interpretação devem concretizar as normas constitucionais. As decisões que são proferidas devem ter por objetivo garantir a Constituição e promover e concretizar as normas constitucionais. Mais um princípio, princípio da conformidade funcional. Esse princípio é muito importante e é um princípio que cai bastante em concurso, pois trata de um tema bastante relevante, de um tema bastante moderno. O que diz esse princípio? Os órgãos encarregados da interpretação constitucional não devem subverter os esquemas estabelecidos na Constituição. O que isso quer dizer? Eu vou trazer para os senhores um exemplo para que vocês possam visualizar melhor. O STF profere diversas decisões. E segundo o artigo 52, inciso 10, que vocês já leram porque já avançaram na leitura da Constituição, o Senado ele pode suspender a norma caso tenha interesse em fazê-lo. O que acontece? Esse princípio da conformidade funcional enuncia que isso deve ser observado. No entanto, o STF, em algumas decisões, vem dizendo que
não cabe ao Senado, a esse ente, decidir se vai ou não suspender a norma, pois, em decorrência da decisão do Poder Judiciário, ele deve suspender a norma, como se ele passasse a não decidir sobre isso, mas a ser um mero órgão de publicação das decisões do STF, suspendendo a lei. Isso não deve ser aceito, por isso o princípio da conformidade funcional. Não deve se permitir que as interpretações constitucionais, seja do STF ou de outros órgãos, ou de outras instituições, enfim, não se deve permitir que eles subvertam o texto constitucional, dando uma interpretação que não cabe àquela situação para que possam efetivar alguma situação ou algum direito. Por isso, o princípio da conformidade funcional. Os órgãos encarregados da interpretação não devem subverter os esquemas estabelecidos na Constituição. Outro princípio muito importante é o princípio da proporcionalidade. Sobre esse princípio, nós temos algumas discussões, e a primeira delas decorre dessa afirmação de que é um princípio implícito. Vocês vão ler a Constituição e não vão localizar dentro da Constituição o princípio da proporcionalidade. Por isso, ele não é um princípio que vem explícito na Constituição, mas está implícito. E aí surge o primeiro questionamento. Se ele está implícito, de onde ele decorre? De onde advém este princípio? E são três as correntes importantes, sendo a que prevalece, a que enuncia que o princípio da proporcionalidade é extraído do devido processo legal. Se você já leu a Constituição, você sabe onde está o devido processo legal no texto constitucional. Se não leu, eu quero que os senhores leiam novamente e procurem esse princípio do devido processo legal para entenderem de onde foi extraído o princípio da proporcionalidade. As outras duas correntes que não prevalecem enunciam o quê? Que o princípio da proporcionalidade é extraído do Estado Democrático de Direito, não prevalece, e a terceira corrente diz que o princípio da proporcionalidade é extraído da estrutura dos direitos e garantias fundamentais, mas também não prevalece. O que prevalece aqui é que ele é extraído do devido processo legal. E o que diz, o que enuncia, qual a informação relevante que o princípio da proporcionalidade nos traz? Ele é composto de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Ou seja, as decisões devem ser proporcionais. A análise do texto constitucional deve observar a proporcionalidade, que se divide em adequação, necessidade e proporcionalidade. A adequação significa afirmar o quê? Se os meios utilizados são aptos a se chegar àquele fim. Se o meio utilizado ali vai ser apto a levar o objetivo que se quer, a conquistar aquele objetivo. A necessidade está ligado à ideia de que deve ser utilizado, dentre todos os meios possíveis, aquele menos gravoso. E, por fim, a proporcionalidade em sentido estrito é que deve ser observada uma equivalência, uma proporcionalidade entre as decisões tomadas. Um exemplo que vai permitir que os senhores visualizem isso é uma situação em que passou-se a exigir que os locais onde era efetuada a venda de botijões de gás tivessem uma balança, já que, quando ligado ao fogão, o botijão de gás não consome todo o gás. O fogão não consegue captar todo o gás contido dentro desse botijão. E, por isso, esse valor deveria ser descontado. Como essa balança teria que ser uma balança de previsão, teria que ser vistoriada continuamente, etc., observou-se que essa exigência não era a mais adequada para a solução do problema e que a solução mais adequada fosse outra. Por isso, isso foi considerado inconstitucional, já que, naquela situação prática, essa situação não era mais adequada, não era necessário fazer isso. Entre os meios existentes para solucionar o problema, como, por exemplo, dar um desconto ou verificar qual a quantidade efetivamente consumida, aquele meio era o mais gravoso e não o menos gravoso. Dessa forma, não seria observada a proporcionalidade em sentido estrito. Assim, nós concluímos a discussão sobre os princípios de interpretação do texto constitucional. Princípios muito importantes, porque caem constantemente em concurso público. Vamos a esta questão, a primeira questão aqui para a gente, para identificar qual o princípio constitucional. Vamos à leitura aqui no slide. Essa questão é uma questão adaptada, foi tirada de uma prova também difícil, mas é uma questão adaptada para a nossa realidade aqui. Qual princípio constitucional enuncia que, na hipótese de eventual conflito ou concorrência entre bens jurídicos constitucionalizados,
deve-se buscar a coexistência entre eles, evitando sacrifício total de um princípio em relação ao outro. Vocês vão observar que nós estamos falando do princípio da concordância prática. E eu disse isso aos senhores. Havendo um conflito em um determinado caso concreto, há que haver, como diz ele aqui, uma diminuição no grau de efetividade de cada um deles, para que ambos possam ser aplicados. Por isso, o princípio da concordância prática. Vai se buscar a coexistência entre eles, e não que um seja expurgado em detrimento do outro. Com isso, a gente termina a discussão sobre os princípios constitucionais, muito importante. Tá? Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar para a gente. Aqui tem um princípio, já que nós falamos de princípio, o princípio fundamental para aprovação é perseverança. Todo mundo é aprovado em concurso público, só o que vai determinar é o tempo que você vai levar para ser aprovado. Tá? Tá aqui o meu e-mail, meu Twitter, meu Facebook. Bons estudos e boa sorte.